Ei, sejam todos bem-vindos à nossa live do Patriotas. Espero que estejamos online mesmo. Deixa eu até ver aqui, ver se eu consigo acessar aqui, ver se a gente realmente está online, para eu ter certeza. Estamos pelo Facebook, coisa que normalmente a gente não faz. Estamos em vídeo, coisa que normalmente a gente não faz. E estamos até com umas paradas meio malucas aqui que a gente está testando, coisa que normalmente a gente não faz. Ó, tudo indica que estamos sim ao vivo no Face. Inclusive, para quem começar a vou até, se vocês me ajudarem a lembrar aqui, ó, já tá até gente dando like aqui já. Pô, então é isso aí, então acho que tá funcionando. Se alguém puder, naquele esquema de sempre, básico, mandar um comentáriozinho aí falando se tá tudo bem, se tá funcionando legal, se tá dando para ouvir, ajuda bem a gente, porque olha só como nós estamos aqui hoje, quer ver? Estamos diferentes. Aliás, nós estamos gravando também isso para o podcast. Então esse podcast está começando de um jeito diferente. Você que está só ouvindo a gente, nós estamos fazendo uma live no Facebook e isso virou o podcast que você está ouvindo no futuro. Ó, que coisa maluca. Então, a gente está fazendo com vídeo aqui de um jeito diferente. Então o podcast vai ficar um pouco diferente também. Aqui, ó, o Jorge já falou que está na área. Quer ver? Vou fazer até um negócio maluco. Agora dá pra gente colocar o comentário da galera na live pra quem tá vendo a gente mostrar que o pessoal está comentando. Meu, a gente tá muito tecnológico, muito. Nunca vi isso. Tenho aqui também Tati comigo, quer ver? Vou até trocar de câmera, olha que animal. E aí, Tati, beleza? Oi, quarenteners, tudo jóia com vocês? Quarenteners. Ai, gente, a gente tem que tirar alguma coisa de bom disso, né? Então vamos tentar dar umas risadas aí. Né, tá todo mundo em casa, tem que fazer live. Temos aqui também Arthur Cunha. E aí, Arthur? E aí, pessoal, e aí, patriotas, bom dia, boa tarde. Essa semana, como o Tati falou, de quarentena, mas o que mais a gente fez falar foi comentar sobre os Patriots, porque parece que lá em Foxborough, lá nos bastidores do Gillette Stadium, Bill Belichick está trabalhando demais e foram diversas movimentações e, claro, a saída de Tom Brady para o Tampa Bay Buccaneers, que já vamos comentar sobre isso. Então, eu tenho duas coisas aqui, quer ver? Deixa eu... Ah, que legal, dá pra pôr nós três agora. Aí, nós três na área. Eu tenho uma dúvida aqui. Ou o Corona chegou em New England e o Belichick tá em casa de quarentena de saco cheio e tá fazendo loucura, ou o Corona não chegou em New England e o Belichick tá indo trabalhar e fazendo as coisas. Por que ele não fica quieto um pouquinho, né? Porque tá uma loucura, galera saindo, não é só Brady, defesa... E pra variar, chegando aquele povo maravilhoso, que é o que você espera, que você tem no topo da sua lista, e chega o cara que você nunca ouviu falar. Nossa ideia aqui é falarmos sobre Brady, se for dando tempo a gente falar sobre os linebackers que saíram, falar sobre os reforços. A gente quer dar uma geralzona, porque faz um bom tempo que a gente não vem falar com vocês. Então, Arthur, a gente sempre fala que o primeiro dia, normalmente, os Patriots não agem, e foi assim mais uma vez, e a gente também, normalmente, a gente não age no primeiro dia, a gente deixa a coisa acontecer, deixa acalmar, até pra gente vir com uma... como eu vou falar? A gente ter um embasamento e não vir só na emoção, né? Sim, perfeito. O primeiro dia de free agency costuma ser o mais maluco, que os peixes grandes do mercado começam a acertar com outros times, e os Patriots não costumam se movimentar nesses primeiros dias. Tanto é que a primeira contratação da equipe só foi ocorrer 2 dias depois, e já foi um jogador que quase ninguém ouviu falar, que era o wide receiver Damiere Byrd, e o time sempre costuma se movimentar assim. Já é usual de Bill Belichick, ele espera os preços do mercado se estabilizar, para aí sim começar a contratar jogadores para a franquia. Então, como você disse, Felipe, a gente também ficou um pouquinho off nessas últimas semanas por conta do novo CBA, do novo acordo coletivo da NFL com os jogadores, que isso estava meio que empacando todas as renovações e contratações, e agora que a gente já tem um novo CBA estabelecido, já tem um mercado também meio que estagnado ali na free agency da NFL, a gente vem para conversar com vocês sobre tudo o que está acontecendo no New England Patriots. E deixando para ficar bem claro, para quem normalmente acompanha a gente mais por podcast, por essas coisas, a gente parou um pouquinho em podcast, mas Twitter continuou, Instagram continuou, site continuou, né, Tati?
pra gente aqui não muda, é mais na questão de um canal ou outro, mas a informação tá sempre lá, né? E a gente até tinha programado uns 3 programas e a CBA atrapalhou tudo. A gente queria ter conversado sobre free agency e não deu, porque tinha prorrogado o prazo, mas agora estamos aí nessa montanha-russa de emoções. A galera tá preocupada, mas usando torcedores, calma, gente, calma. A gente vai falar sobre isso aí no decorrer do programa. Pois é. Vamos começar, então. Ó, lembrando, para quem tá vendo a gente no ao vivo, vocês podem colocar aqui perguntas, vocês podem colocar comentário que eu consigo jogar na tela para todo mundo ver, a gente consegue usar. Estamos testando. É bom até vocês mandarem para a gente testar, porque a gente está testando uma paradinha meio nova aqui, como vocês estão vendo, um negócio meio diferente. Inclusive, quer ver, ó? Vamos falar aqui, vamos puxar o tópico Brady em Tampa Bay. Acho que é o tópico que está todo mundo querendo ouvir, então já vamos começar com ele. Como vocês estão vendo aí, de novo, se você está pelo podcast, você está ouvindo, você não vai conseguir ver. Se funcionar tudo legal, teremos mais vezes live para vocês acompanharem também. Mas vocês estão vendo aqui pro pessoal da live, Brady já de uniforme do Buccaneers, que teve essa... O pessoal já não perde tempo e faz as montagens. É estranho pra caramba ele de vermelho. É estranho pra caramba ele na Flórida. Caraca, vamos lá. O que a gente entende disso tudo, Arthur? Você imaginava que ia ser o Buccaneers? Primeiro que assim, a gente, pelo último programa que a gente fez, que era só sobre o Brady, a gente nem imaginava que o Brady, de verdade, que o Brady ia sair. E Buccaneers, cara, no fim falou de todos os times, eu acho que o único time que a gente não falou era do Buccaneers, né? E claro que ia acontecer isso, né? Sendo muito sério, eu não imaginava que Tom Brady fosse deixar os Patriots, apesar de terem, ao longo dos últimos meses, vários rumores, várias informações dizendo que era improvável que ele continuasse em New England. Eu não queria acreditar nisso. E os times que mais falavam era a questão ali do Los Angeles Chargers, do Las Vegas Raiders, até de um San Francisco 49ers. Mas o Buccaneers, acho que ninguém nunca parou para pensar, porque quando você pensa num free agent grande do renome de Tom Brady, às vezes você acaba deixando o Buccaneers de lado, porque não é uma franquia de tanta história na NFL, não é uma franquia que tem muitos torcedores, não é um mercado muito amplo assim. Ali na Flórida, o Miami Dolphins acaba meio que reinando. Então, ele sempre deixou o Buccaneers um pouco de fora da jogada. Só que aí, na semana que acabou acontecendo tudo, ou seja, na segunda-feira, já no domingo falavam que o Buccaneers ia ser um forte competidor pro Brady, estava oferecendo na faixa de 30 milhões anuais, e aí acabou acontecendo às 9h30 da manhã do dia 17 de março, eu estava dormindo, e meu irmão acordou e falou, Arthur, Brady anunciou que saiu dos Patriots, ninguém botou no Patriotas ainda, acorda e coloca. Aí eu acordei, nossa, é verdade mesmo, que merda. Coloquei, e aí foi o resto da manhã todo, o resto do dia todo, só falando do assunto, e foi chocante. Pois é. Agora a gente já sabe contrato, essas coisas, são 50 milhões garantidos. Mais 9 milhões de incentivo, de bônus, essas coisas. Inclusive, ele não pode ser trocado, ele não pode tomar tag. Tati, ele foi lá pra virar o rei de Tampa Bay, né? TB, rei de TB, né, cara? Ele conseguiu o que ele queria, né? Então, eu tô muito ressentida com a partida. Passou minha tristeza, agora eu tô ressentida. Mas eu tô aproveitando pra rir dos memes. Ontem eu vi um que era é óbvio que ele ia pra Flórida, porque é isso que as pessoas velhas da Nova Inglaterra fazem. Então, depois que saíram os detalhes do contrato, ficou claro, Eu nem sei, na verdade, hoje, como eu vejo essa saída, no dia que foi anunciado, a gente ficou todo mundo meio um baque, né? Apesar de que eu achava que ele fosse embora por todo o comportamento que ele teve depois da eliminação dos playoffs. Mas pensei, vai ter um Super Bowl lá, Brady quer ser grande, jogando um Super Bowl, defendendo o time da casa. Quando saiu o dinheiro, eu pensei, cara, Tom Brady só quer encher o bolso, terminar a carreira dele de boa, sem pressão. Então, 50 milhões, né? Ele nunca ia ter isso lá no Patriots, não.
E lembrando, Arthur, que ele deixou aquele, como a gente falou no último programa, ele deixou aqueles 13 ou 14, acho que 13, né? 13 milhões que ele deixou para trás. 13,5 que ele deixou para trás aí pra gente pagar não tem nem suaves prestações, vai já vir de uma vez e essa foi a grande, eu acho, a grande burrada dessa história toda, assim, sobrar esses 13 milhões no salary cap, que vai, é um jogador de 13 milhões que a gente está pagando que a gente não vai ter esse ano, é nesse nível. O pessoal está desesperado aqui para a gente falar de outras coisas, de outros jogadores. Calma, vai mandando aí que a gente vai chegando nos assuntos, não se preocupe. Vou pôr até aqui uma pergunta do Yu Orochi. Vai lá, e eu sempre com esses medos desses nomes, mas vamos lá. Cam Newton ou James Winston pro lugar de Brady? E eu aumento essa pergunta para o que vai ser feito com a situação de quarterback, Arthur? Bom, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Para mim, na minha concepção, desculpa te cortar, não, 13,5. Boa analogia. Mas assim, retomando só um pouco dessa questão Tom Brady. Para mim, o que aconteceu foi o seguinte: Bill Belichick não fazia mais tanta questão, não era tão desejo dele assim contar com o Brady no elenco. Para mim, isso se tornou claro, porque eu acho que até o contrato que o Tampa Bay Buccaneers fechou com o Brady não foi um contrato assim fora da realidade, surreal, astronômico. Brady vai receber ali cerca de 30 milhões anuais, contando com os incentivos, que é o que um quarterback do nível dele recebe. Ryan Tannehill recebe 29 milhões anuais, então assim, não é nenhuma loucura dar isso para Tom Brady. Para mim, o que pesou mais no contrato foi a duração. Os Patriots queriam operar com o Brady na questão year to year, ou seja, a gente te dá um contrato de 1 ano, quando acabar esse ano a gente vê. Se ainda tá jogando em alto nível, tudo bem, a gente renova. Você entrou no declínio completo, a gente não quer mais você no time. Então assim, os Patriots meio que não queriam hipotecar o futuro e ter certo que Brady seria o quarterback para daqui a 2, 3 anos. E isso, até de um ponto assim, frio, calculista, que Bill Belichick acaba analisando, dá para entender. Dá para entender porque Brady não teve um bom ano em 2019, ele já começou a entrar num certo declínio, vários overthrows. Então, assim, é compreensível o que o Bill Belichick fez. Só que na questão emocional, na questão do torcedor, na questão de tudo que Tom Brady já fez para os Patriots, porque eu repito assim, se não fosse Tom Brady, a gente não estaria falando dos Patriots agora, eu tenho certeza disso. Então, levando por esse aspecto, é difícil de aceitar. É difícil de aceitar o fato de, poxa, o cara fez tudo, nos deu 6 anéis de Super Bowl, e mesmo assim Bill Belichick não quis comprometer com ele para o futuro. É complicado pesar as duas coisas na balança, mas o que acabou decidindo mesmo foi esse fato de Bill Belichick ser um pouco mais frio, deixar análises emocionais um pouco de lado, como ele fez ao longo de toda a sua carreira. Richard Seymour foi embora, Randy Moss foi embora, Daniel Mendel foi embora, diversos jogadores grandes, ídolos dos Patriots, Vince Wilfork, acabaram indo embora. E a gente sempre tinha aquela dúvida, será que com Brady o comportamento de Bill Belichick vai ser igual? E para mim, acabou sendo. E agora entrando nessa questão de Jamie Winston, Ken Newton e tudo mais, eu acho que ainda está muito sombrio, não tem como a gente bater o martelo de que tal pessoa vai ser o quarterback dos Patriots em 2020. Só que, na minha concepção, hoje o melhor caminho para seguir, levando em conta a nossa questão do salary cap, é apostar em Jarrett Stidham. A questão, basicamente o que sobrou aí é o Newton, o Winston, o Andrew Dalton, tem mais alguém que estou esquecendo aqui? Joe Flacco, que foi dispensado. Eu não sei, eu acho que, minha opinião, se fosse para ser um desses caras, o Bill Belichick já ia ter resolvido isso. Porém, eu tô com você. Eu acho que a gente vai acabar indo de Stidham. Não vejo os Patriots fazendo loucura nesse draft. E acho que se for para ir com um cara novo, eles vão acabar indo com o Stidham. Porém, eu não vejo os Patriots indo com o Stidham e um outro cara novo de backup dele, por exemplo. Eu vejo os Patriots contratando alguém, talvez um nome desses que ninguém falou e que chega, mas um cara com experiência, talvez nem para jogar, mas para ajudar o Stidham, para se precisar entrar. Eu vejo muito mais situação. É muito mais cara de Bill Belichick ter um cara ali que seja um Andy Dalton, que seja um Joe Flacco, que muita gente vai reclamar, mas ter uma experiência ali, Tati.
junto com o Stidham para não ser simplesmente um moleque que tá no segundo ano lá e ter que resolver tudo. E até assim, o Stidham a gente viu bem pouco, né, para poder opinar. Os poucos minutos que ele teve em temporada regular não foram bons, mas é um cara novato. E realmente, se a aposta for nele, eu confesso que eu não sei o que pensar desses nomes que tem aí na Free Agency ou disponíveis para troca. Nenhum me agrada. Os dispensados também, nenhum me agrada. Mas você tocou num ponto que é verdade. Um cara como o Joe Flacco estando no banco para ajudar a dar tipo uma tutoria para o Stidham seria bacana, assim. Os torcedores falam muito que o fit do Cam Newton cairia bem em New England. Eu já não sei, não é um cara que agrega em vestiário, então não é o tipo de jogador que eu gosto. E também não vejo os Patriots fazendo nenhuma loucura durante a temporada para ter escolha alta no draft do ano que vem, sabe? Eu acho que o Belichick vai trabalhar com um acúmulo de picks compensatórias, e vai ser um ano novo, né? Pra gente, para nós torcedores, vai ser um ano novo e muito surpreendente lá nos Patriots. E para mim tem uma outra questão disso, Winston e Cam Newton, principalmente o Cam Newton, que você falou aí. Ele tem um histórico gigantesco de lesão. Tá, os Patriots já foram atrás de jogadores com lesão diversas vezes. Isso é quase que é uma coisa boa pro Bill Belichick, o cara ter histórico de lesão. Porque toda vez que o cara chega, ele faz special teams e tem histórico de lesão. É as duas coisas mais travadas para um jogador que chega nos Patriots. Porém, é um quarterback. Não dá. E outra, é um quarterback que é de um estilo completamente diferente do que a gente tinha no Brady. Acho muito estranho e muito difícil os caras quererem ajustar esse ataque inteiro para um cara no estilo Cam Newton, que joga completamente diferente, que precisa de um jogo diferente, plus que pode se machucar em 2 jogos. Todos podem, mas que tem uma chance grande. Imagina a reformulação que você tem que fazer nesse ataque, ajustar todo mundo para o cara vai lá e machuca. Você joga fora um tempo absurdo. Tanto que quando eu falei no outro programa do Mariota, era uma questão, é tipo de quarterback que não encaixa com o jeito que os Patriots jogam. A não ser que a gente comece, como eu falei lá, a querer fazer uma transição de um cara que eles estão de olho num draft, por exemplo, futuro, que é um cara mais nesse estilo, e comece a transicionar agora. Pode ser, mas eu acho muito estranho. O Stidham é um cara mais de pocket, é um cara mais assim, e por isso que eu vejo, se a gente for trazer um veterano, eu vejo muito mais Andy Dalton, eu vejo muito mais Joe Flacco, porque são caras que conseguem atuar de um jeito mais parecido com o que os Patriots fazem hoje. Hein, Arthur? Assim, eu concordo com você. Eu acho que assim, a reformulação dos Patriots já vai ser grande para 2020, porque é óbvio, a gente perdeu o nosso grande ícone, nosso grande ídolo, nosso quarterback. Então, assim, para tentar um pouco minimizar essa perda de Brady, o mais sensato, pelo menos agora em 2020, era tentar uma mudança não tão abrupta. Não é mudar assim de Tom Brady para Cam Newton. Cam Newton é quase um running back, assim, tem um estilo muito voltado para a corrida. Eu acho que o melhor mesmo a se fazer é tentar lapidar o Stidham e trazer um quarterback reserva veterano para ficar auxiliando. O nome agora que eu já vejo que possa ser interessante até para troca é o do Brian Hoyer. Ele voltar novamente para New England em sua terceira passagem, até porque os Colts fecharam um contrato com o Philip Rivers, que será o quarterback titular deles, e então o Hoyer está como terceiro quarterback em Indianapolis. Eu acho que tem chance de vir para os Patriots. Outra opção, ainda no Indianapolis Colts, é o Jacoby Brissett, que tem uma ótima relação com a comissão técnica dos Patriots, sempre foi muito bem elogiado por Bill Belichick, teve uma passagem decente por aqui, e eu acho que seria outro nome interessante. A questão agora do Brissett é que o contrato dele, ele assinou com os Colts por 30 milhões por 2 anos, ou seja, 15 milhões anuais. E os Patriots teriam que fazer ali algumas mudanças, alguns ajustes no salary cap para conseguir trazer o Brissett de volta. Então, assim, para mim, a primeira opção realmente continua sendo o Stidham. Não vejo esses quarterbacks disponíveis no mercado ou para troca que conseguiriam chegar e já fazer um impacto grande nos Patriots, até porque eu não os enxergo como franchise quarterback.
Para mim, isso é fato. E até como uma pessoa comentou no nosso Twitter, que agora eu perdi o nome aqui. Esses nomes, Ken Newton, Joe Flacco, Andy Dalton, a gente já sabe o que esperar deles. A gente sabe que eles não vão ser um franchise quarterback. Já Steedham, a gente tem a dúvida. Ele teve a melhor pré-temporada de um calouro na era Belichick. Tudo bem que quando ele entrou na temporada regular, acabou lançando aquela pick six, mas assim, a imagem que ficou mais marcante dele, pelo menos para mim, foi da ótima pré-temporada. Então a gente ainda tem essa dúvida com o Steedham. Ele pode chegar lá, surpreender e muito bem, levar a gente para os playoffs, ótimo. Mas também pode acabar acontecendo do time ficar mediano ou ir muito mal. O que para mim tem muito mais chance de acontecer apostando num desses veteranos. Inclusive até pus aqui enquanto você estava falando que o Carlos Guilherme Sampaio tinha mandado pra gente falando que ele acha que o Hoyer volta, e também o Felipe Esteves que perguntou se o Brissett tinha chance de voltar. Enquanto o Arthur falou aí, eu já coloquei também do pessoal para vocês terem verem que o pessoal está falando sobre isso. Mas eu entendo, eu acho que o Hoyer é um nome daqueles que ia deixar todo mundo puto e que tem cara de que apareceria ali. É um cara que conhece muitos Patriots. A gente já falou tantas vezes do Hoyer e a galera odeia o Hoyer, mas a gente já falou muito do Hoyer. E tem muito cara de ser Steedham e Hoyer, por exemplo. É completamente cara de Bill Belichick fazer isso. Não vejo muita mudança nisso, não. Tati, vou pedir para você um favor. Fica um pouquinho mais pro centro, que você tá cortada aí na tela. Acho que daí o pessoal não vê a sua beleza. Você é a única que tem alguma beleza aqui para ser vista, porque eu e o Arthur não temos nenhum. Então, fique na... Você se acha bonito? Eu me acho. Pronto. Ou ele tem que se achar, mas se ele não achar, como é que faz? Eu já vi várias lives nossas que me elogiam. Oxe, as meninas ficam muito bonitas. É sério. Sério? Pronto. Ai, deixa eu tomar a rédea disso aqui, porque antes da gente começar, em vez da gente conversar sobre o que a gente ia falar na live, esses dois estavam falando de Big Brother. Então deixa eu tomar as rédeas aqui, que senão isso descamba pro lado errado. Vamos mudar de assunto aqui um pouquinho. Vamos falar sobre, quer ver? Vamos lá. Linebackers que estão saindo. É um outro problema que começou a chegar nesse Patriots, que começou a virar um problema. Um problema que começou a virar um problema nesse nível, porque o negócio não está simples. Então, vamos lembrar aqui, ó. Kyle Van Noy já foi para o Miami Dolphins. O Jamie Collins foi para o Lions. E o Elandon Roberts, que também foi para os Dolphins. Vamos lá, gente. Inclusive, tem até aqui, vou até jogar aqui na tela. De novo, o Yu Orochi, acho que é assim que fala. O que vai ser dessa defesa depois das perdas? Temos esses linebackers, temos também Shelton, tem um monte de coisa, mas eu acho que a questão linebacker é a mais importante aqui, Arthur. Por quê? Van Noy e Collins foram 2 titulares. A gente falou muito dessa defesa desse ano que não tinha titulares completamente fixos. Era uma rotação muito boa que fazia com que a qualidade se mantivesse. Então, mas Van Noy e Collins eram 2 caras muito importantes nisso. O Roberts, a gente pode contar como um cara importante nessa rotação. Tudo bem que ele teve que ir lá fazer o papel dele de fullback, mas ele era um cara importante, goste ou não, ele era um cara importante no sistema do Bill Belichick para essa questão de linebackers. E esses 3 caras foram embora. Basicamente, o que a gente tem hoje? Hightower, o Bentley e quem mais? John Simon, que nem é muito linebacker, nem fez muito papel de linebacker. O Chilique é free agent, né? E ainda não foi falado nada a respeito dele. E ele participou mais da rotação de linebackers do que o Roberts no ano passado. Sim. A gente não sabe como que vai ficar a situação dele, né? Mas é uma situação complicadíssima, né, Arthur? Eu acho que a questão agora é que os Patriots perderam a essência do grupo de linebackers, como você bem mencionou. Collins e Van Noy foram superiores a Hightower no ano passado. Collins chegou a ser cogitado para o prêmio de defensor do ano, porque teve uma primeira metade de temporada sensacional, depois acabou caindo um pouco, e Van Noy conseguiu manter a constância durante todo o ano de 2019. E deixar o Hightower agora bem sobrecarregado, já entrando na reta final de sua carreira, não é o melhor cenário do mundo.
Eu acho que o que vai acontecer é que o Bentley vai acabar ganhando mais espaço. Até acho que ele perdeu um pouco de espaço ano passado devido às chegadas do Jamie Collins. Então acho que o Bentley vai acabar retomando um pouco essa força que ele mostrou na temporada de 2018. Vejo também um pouco do Chase Winovich podendo ser jogado para outside linebacker, caso a gente tenha mais opções na posição de defensive end, o que não acontece agora. Mas assim, na free agency os Patriots não têm dinheiro, não tem espaço do cap disponível para trazer um grande jogador, um atleta de renome já consagrado na liga. Então acho que é muito provável que a gente vá no draft atrás de um linebacker. Pode não ser na primeira rodada, mas ali a gente tem 2 escolhas compensatórias de terceira rodada esse ano, então acho bem provável os Patriots se reforçarem na posição de linebacker no draft. E Tati, a gente fala tanto tempo já de linebacker nos Patriotas, e parecia que o ano passado a gente tinha resolvido, a gente nem precisou falar, a gente só vinha aqui falar bem. Estamos nós de novo na situação linebacker com esse time, né? Sim, até o David Chiodini do Pro Football, ele lançou um texto ontem falando que, antes de ontem, que tá com toda a cara de que o Brian Flores vai tentar emular a defesa dos Patriots de 2019 no Dolphins de 2020. Assim, é uma situação preocupante, porque, querendo ou não, a gente perdeu o pilar, né, do trio de linebackers, que era o Hightower nos últimos... que era o Van Noy nos últimos 2 anos. E o Jamie Collins fez uma boa temporada até mais ou menos 1 ou 2 jogos depois da bye, depois ele deu uma declinada. Mas é aquele negócio, gente, jogadores vêm e vão, assim. Para mim era muito clara a partida do Van Noy. Ele teve 2 anos absurdos nos Patriots, é óbvio que ele ia querer ganhar dinheiro. Acho que vai acontecer... Quando foi anunciada a saída do Van Noy, um torcedor respondeu pra gente no Twitter assim, esse é o ano do Winovich. Então eu creio que vai acontecer isso que o Arthur falou, de ter a rotação do Winovich para linebacker e os Patriots escolherem um outro DE no draft. Até eu li alguns mocks essa semana, porque né, quarentena faz isso com a gente fica lendo mock draft. E eles colocam um DE na primeira escolha, na primeira pick da primeira rodada. É preocupante, mas a gente já viu isso acontecer outras vezes. O Edgar Antunes está mandando pra gente aqui que ele fala também do Detroit Wise. Eu já não vejo tanto o Wise porque eu acho o Wise com um problema sério em parar corridas. Ele melhorou nesse último ano, mas ele tem muito problema em parar a corrida. Ele é um cara muito mais de ir no quarterback. Talvez ele se apareça como um cara que consiga sair em pé um pouco mais para trás, como um outside linebacker, por exemplo, e consiga ser um cara mais para ir para cima de quarterback. Mas pode ser um problema grande a gente ter um cara desse nessa situação e as corridas virem para cima dele. Já o Winovich não. O Winovich é um cara mais versátil que consegue fazer as duas coisas. Então você consegue ter um pouco mais de proteção. Muito como o John Simon faz. O John Simon resolveu um problema que a gente falava aqui há anos atrás, que tentaram de tudo depois que o Ninkovich saiu e não resolvia. Aí o Simon veio para resolver. Por isso que o Simon é tão importante. É daqueles jogadores que ninguém fala dele, que ele não é o cara que todo mundo compra a camisa, mas que é importantíssimo nessa defesa por conseguir tanto chegar no quarterback e cuidar das corridas no edge, que eles falam. Que é essa corrida que vem por fora, que vem com um pull de guard, que é sempre um problema. Os Patriots tiveram muito problema depois que o Ninkovich saiu. Então não vejo muito, Edgar, o Wise ser esse cara. Acho que se ele fosse esse cara, ele já estaria fazendo isso antes. Porque o Wise teve uma caída muito grande nesse elenco, depois que chegou o Winovich, depois que chegou todo mundo. Eles já devem ter testado o Wise numa situação um pouquinho diferente e nunca apareceu fazendo isso. De novo, opinião minha, que pode ser que aconteça, que pode ser que apareça lá. Mas eu acho um pouco difícil o Wise aparecer nessa história. Vamos mudar de novo aqui de assunto, que eu quero continuar basicamente nessa questão e a gente falar das nossas franquias que estão se fortalecendo por aí. O New England Dolphins, o Detroit Patriots, o Houston Patriots, que deu uma segurada, deu uma acalmada, o Houston Patriots de um tempo para cá, mas que agora Dolphins e Lions estão nessa, né, Arthur?
coisas que a gente fala muito aqui que a galera não percebe tanto, eu acho. Daquele cara que você acha que nos peitos ele é ruim, que ele não participa tanto, que ele não é titular, só que a hora que tem uma oportunidade, alguém que já treinou esse cara vai lá e pega ele. É o que está acontecendo agora com o Patrícia e com o Flores, né? Eles conhecem muito bem esses caras e a oportunidade que tem, eles estão indo atrás. Assim, é muito costumeiro isso na NFL. Você foi um coordenador defensivo de um time, virou head coach do outro, quer trazer jogadores que você já confia, que você já trabalhou junto, que sabe que vão render. E é como você disse, tá aparecendo no mesmo filial, o time A dos Patriots é o atual, e depois tem o time B, que é o Lions, e o time C, que é o Dolphins. Então, assim, para vocês terem noção, pessoal, há 24 ex-jogadores dos Patriots nos Lions ou nos Dolphins. Assim, é um número que chega a ser quase absurdo, uma média de 12 jogadores em cada equipe. Não, e se você juntar, é basicamente metade do elenco inteiro de um time só. É louco isso, é muito louco. E eu já posso adicionar um outro time nessa lista que nos próximos anos podem ter certeza do que vai acontecer também, que é o New York Giants. O Joe Judge, que foi nosso coordenador de Special Teams, virou o head coach principal dos Giants e já levou nosso querido Nate Ebner. Ebner estava desde 2012 nos Patriots e agora vai jogar na Big Apple. Então, assim, para vocês terem uma ideia, de todos os jogadores dos Patriots que saíram nessa free agency, o único que saiu para um time que não é treinado por um ex-coordenador dos Patriots foi Tom Brady, que foi pro Tampa Bay Buccaneers. O resto é tudo... É a lista que eu ia passar aqui, ó. Brady, que foi pro Buccaneers, o único. Van Noy foi pro Dolphins, com Flores lá. Collins pro Lions, Shelton pro Lions com Patricia lá, o Ebner pros Giants com o Joe Judge, o Roberts pro Dolphins e o Carras pro Dolphins. Aliás, não vamos falar muito disso hoje, mas essa questão tá de Carras também. Eu fiz até um texto, acho que quase um mês atrás, falando disso, da importância do Ted Carras nesse time, e a gente perdeu o Carras. É mais um desses que a galera fala, esse merda aí que não faz nada. Espera que vocês vão ver se vocês vão ter saudade do Carras daqui a pouco. Vou puxar uma pergunta aqui que tem mais a ver com essa questão, que é o Gilmar Salino Filho, que está perguntando se o Josh McDaniels fica para a temporada. Não tem mais nenhum boato nem nada, né, Tati, de McDaniels sair. Acho que não tem muito do que falar, né? Vocês viram alguma coisa? Eu tô bem por fora, se vocês souberem de alguma coisa. Não. Nesses últimos dias eu tô bem por fora de como tá. Não vi nada, não tem nenhum rumor. As franquias que estavam precisando de head coach, todos os cargos já foram preenchidos. Se o Judge não convidou ele para ir pro Giants, ninguém vai convidar mais. Gente, eu acho que McDaniels é uma questão que a gente nem precisa preocupar, porque depois do que aconteceu com os Colts, ele não vai ser contratado por outra franquia. Esquece, ele vai morrer nos Patriots sendo coordenador ofensivo. Vamos então aqui para o nosso último tópico do dia, que são os reforços que chegaram, os novos jogadores que chegaram. Para variar, isso é clássico de Patriots. Se você é torcedor novo, você está assustado. Se você é torcedor antigo e está assustado, você tem problema de memória. Porque todo ano é assim. Vai chegar os caras que você menos imagina, que você menos quer, aqueles nomes mais malucos que existem. Inclusive, vai chegar, você vai ficar bravo, você vai passar a gostar dele, e a hora que acabar o contrato dele, ele vai embora. Esse é o modus operandi em New England, basicamente. Vamos aqui, ó. Vamos começar pelo Dan Vitale, o fullback, que eu acho que é uma questão interessante. Inclusive, até... ver se eu acho aqui que alguém tinha falado do Devlin. E eu perdi aqui, que ele comentou lá no começo. Eu não vou achar ele. Mas alguém tinha comentado aqui sobre a questão do Devlin, se o Devlin preocupa. Bom, vamos lá. O Dan Vitale é um fullback que vem para os Patriots. Então, primeiro pensamento, inclusive o meu primeiro pensamento foi esse. Ferrou. Perdemos o Devlin. A lesão do Devlin é séria. Não tem o que fazer. Isso ainda pode ser. Isso pode acontecer. Mas a gente não está tendo nenhuma informação disso. Então,
Normalmente, se não sai boato, é muito difícil. NFL, eu não acompanho muitos outros esportes, mas NFL é muito difícil os caras esconderem alguma coisa. Sempre acaba vazando alguma coisa. Então, se não tem, é muito difícil os caras estarem escondendo muito bem o negócio. Então, pode acontecer que o Devlin esteja com problema, mas a gente não imagina, eu pelo menos não imagino que seja isso. E outra, Evan Lazar, um jornalista meu favorito, disparado lá dos Estados Unidos, que escreve sobre Patriots, fez um texto ótimo analisando a questão do Dan Vitale, um fullback chegando nos Patriots. O que a gente vê, Tati? O Dan Vitale, ele é fullback porque um dia alguém foi lá e escreveu FB na frente do nome dele. Ele não faz tanto essa função do fullback. Ele trabalha ali naquela área, mas ele não é um fullback como o Devlin é, o cara que vem, que abre buraco para corrida. Inclusive, em todas as notas de Pro Football Focus, essas coisas, a pior nota que o Dan Vitale tem é de bloquear para a corrida. Ele é um cara muito versátil que faz muita outra coisa. Então dá para se imaginar ter Dan Vitale e James Devlin no mesmo time, né? Sim, eu acho que quando foi anunciado ontem, na hora eu falei, putz, a lesão do Devlin é muito mais grave do que a gente imagina. Mas depois fui ver essa análise do Ivan e realmente, assim, porque o Devlin, ele é a função fullback, precípua do nome fullback, como o Gronk era de tight end. O Vitale, eles até classificam como superback, porque ele alinha como halfback, ele alinha como running back, ele alinha como tight end. Tem um videozinho na matéria do Ivan que ele coloca uma chamada do Green Bay Packers, onde o Vitale alinhou como tight end. Ele é muito mais recebedor do que bloqueador. Então, pode ser que seja uma adição ao ataque e não uma supressão a James Devlin, o que é bem bacana, o que seria bem bacana nos Patriots, porque os Patriots e o Niners são as duas franquias onde o plano de jogo do ataque envolve mais fullback. Tendo dois como arma, nossa, eu fico animada, assim, de ver o que o Josh McDaniels como ele poderia utilizar os dois jogadores em campo. Se Deus quiser, Deus é pai, não é padrasto, o Devlin estiver bem saudável e podendo jogar esse ano. Arthur, o clássico jogador que chega nos Patriots, aquele cara que não é uma coisa só, ele faz um monte de coisa para dar brincadeirinha, para dar ferramenta para o Josh McDaniels pensar no que ele vai fazer. No final das contas, ele vai chamar a corrida do mesmo jeito e não vai dar certo e nós vamos ficar puto com ele. Mas ele vai ter pelo menos a opção de fazer, de trabalhar, de usar um cara que faz várias coisas, né? Sim, pra ser sincero, eu não tinha muito pensado nessa vertente que você e a Tati comentaram antes, mas eu acho que agora um atleta que pode se sentir um pouco mais pressionado com a chegada do Dan Vitale não é nem o Devlin, e sim o Rex Burkhead. Burkhead vem sofrendo constantemente toda temporada com lesões, perde 6, 7 jogos por ano. É claro que quando ele entra em campo ele consegue produzir, consegue ser um jogador rentável que ajuda os Patriots. Vide a final de conferência contra o Kansas City Chiefs, que ele marcou o touchdown que nos levou para o Super Bowl. Só que chega a um ponto que o jogador acaba não tendo um custo-benefício mais benéfico para a franquia. E se os Patriots dispensarem o Rex Burkhead agora, por exemplo, irá liberar cerca de 3 milhões de dólares da folha salarial, que já é um valor considerável. Para você ter uma noção, há 2 dias, há 2, 3 dias, os Patriots fizeram uma troca, mandando o Duron Harmon para o Detroit Lions para liberar cerca de 4 milhões do cap. E assim, Harmon é um jogador com muito mais história nos Patriots, estava desde 2013 na franquia, construiu muito mais coisa nos Patriots que Rex Burkhead já teve durante sua passagem. Então, assim, pensando por esse lado, que Vitale não é tanto assim um fullback, mas sim um superback, como a Tati mencionou, eu acho que o Burkhead pode se sentir pressionado. E outra, eu volto na questão lá do quarterback. Pela situação que a gente está vendo, vamos tomar aqui como o Stidham vai ser o nosso quarterback. O que você menos vai precisar agora é de ir atrás de um wide receiver incrível que faz rota lá no fundo e não sei o quê. Você vai precisar trabalhar na segurança com ele. Você vai trabalhar passe curtinho, screenzinha, que é o que a gente está acostumado. Então, assim, esses caras ali que rodeiam ali o backfield, que tá tight end na ponta, um Dan Vitale com um Devlin alinhado junto, que o Devlin consegue também receber bola, que pode abrir espaço para um cara correr. Você consegue dar um passe mais seguro pro seu quarterback. Você consegue fazer um jogo mais simples para ele.
Você não quer que seu quarterback, um Stidham, por exemplo, entre, pega a bola na mão, tem que ficar com ela com 3 segundos na mão e tem que fazer um baita de um passe lá no fundo. Não é esse jogo que você quer com um quarterback novo. É um jogo fácil, um jogo simples. E o Vitali pode ser muito bem fazer isso. Pode alinhar, tipo, atrás, no lado da OL. É um cara super versátil para esse ataque. Então eu vejo... A questão do Tyrande, eu ainda não acho... Do que eu vi ainda, não acho que ele vai ser o cara para vir o Tyrande. Acho que ele pode ajudar, pode fazer uma questão dessa. A gente ainda precisa de um Tyrande nesse time, pelo amor de Deus. Ainda mais agora. Mas ele vem para ajudar bastante nessa questão, sim. Como diz o Gilmar Salino de novo aqui, eu vou até pôr pra galera ver, Bebê adora jogadores coringas. É exatamente isso, e é exatamente isso que a gente vai falar aqui esse tempo inteiro, porque vou mudar para o nosso próximo querido aqui, que é o... Cadê? Aqui, achei. O safety Adrian Phillips, que vem dos Chargers. 2 anos de contrato. Falamos do Harmon aí, que foi trocado. Primeira coisa também que a pessoa imaginou, vem um safety... Perdemos o Harmon, é o substituto do Harmon. Mas tudo indica que não. Mais um canivete suíço nesse time. E desse aí, do canivete suíço mais top que você pode ter, porque o cara realmente faz de tudo, inclusive special teams, que é o que o Bill Belichick adora. Vem para somar muito no special teams. E vem também, Arthur, para ser um cara que ele trabalha como linebacker em si, como um strong safety, se precisar um pouco mais atrás no cover, faz de tudo, inclusive a gente estava conversando antes de ser spy do Lamar Jackson, quanto a marcar o Tyreek Hill homem a homem. É nesse nível, tipo, de jogar lá na frente, cuidando lá da frente, quanto cuidar de um dos caras mais rápidos da NFL. É o que esse safety traz, e para mim uma baita de uma adição. A gente vem falando de Chung há muito tempo. É uma baita edição nesse cara. Sim, sem sombra de dúvidas, para mim até agora a melhor contratação dos Patriots na Free Agency. Ele inclusive foi eleito ao Pro, First Team ao Pro e Pro Bowl em 2018 como Special Teams. Não foi como safety, mas sim como Special Teams. E como você disse, não é uma substituição ao Duron Harmon. Para mim até a gente pode dizer que é um upgrade na posição de safety. A gente perdeu o Harmon e conseguiu o Andrew Phillips. Tudo bem que Harmon sempre conseguia jogadas memoráveis, interceptações em minutos finais de partida, só que nos últimos anos ele veio caindo um pouco de produção, e a gente tem a segurança lá de Devin McCurry como free safety. McCurry que renovou com os Patriots por 2 anos e 23 milhões. Então a gente precisava de alguém para ser pelo menos sombra do Chung, porque nos últimos anos o Chung não chegou a ter sequer uma sombra. Ele sempre ficou muito confortável na posição, e quando ele saía, quando ele se lesionava, os Patriots não tinham quem colocar. Até tentou o Terrence Brooks ano passado, só que o Brooks acaba sendo um pouco mais um special teamer do que um jogador de defesa. E eu gostei muito, muito mesmo dessa vida do Adrian Phillips. Até porque é um jogador jovem, acho que ele tem ali 26, 27 anos. Então, assim, é um atleta já para se pensar para os anos futuros da franquia. A gente sempre cobrou de Bill Belichick trazendo no draft o safety, e agora ele já conseguiu suprir essa necessidade via free agency. Então, assim, repetindo, para mim a melhor movimentação dos Patriots nessa free agency até agora. Quer falar um pouquinho dele, Tati? Eu acho que vocês falaram tudo, assim, só complementando que talvez ele tenha vindo ser o reforço da saída do Nate Ebner dos Special Teams. Salvo engano, em 2018 ele foi um dos jogadores que mais conseguiu tackle em jogada de segundo que mais conseguiu. Então, ele eu amei também essa contratação, achei assim, tanto é que quando o Arthur reportou pra gente no grupo, eu falei, meu Deus, um safety jovem, porque querendo ou não, o McCurdy e o Chung estão velhos já, e os Patriots estavam precisando desse ar fresco na secundária. Gostei demais, tô com tudo que vocês dois disseram. E só pra concluir, Felipe, que eu esqueci de passar essa informação, mas assim, o Adrian Phillips sempre conseguia partidas boas contra os Patriots. Nos últimos 2 jogos que ele atuou contra a gente, ele anotou 18 tackles. Então, assim, pode ter certeza que já naquelas partidas ele chamou a atenção de Bill Belichick, que veio agora a concretizar essa contratação. E assim, até já puxando para outro contratado, que acho que você já ia falar dele, Felipe, que é da questão do defensive tackle Bill Allen. Se com
se com o Adrian Phillips ele não foi a reposição imediata para o Duran Harmon que saiu, a gente não pode falar a mesma coisa do Bill Allen, que já parece que ele vai ser a reposição imediata para Danny Shelton, não é? Sim, um jogador mais do tipo do Shelton. A gente falou do quanto o Shelton melhorou esse ano. Ele tinha feito de um cara que quase ficou sem time o ano passado, para evoluiu bastante, principalmente em chegar em quarterback. E o Allen também tem cara mais de tiramos essa peça, precisamos repor ela. Para a gente não estender muito, vamos no último cara aqui, o receiver Damiere Byrd. Aqui um cara também mais estranho, mais baixo, 44 recepções, se eu não me engano. O cara tem, super cru, que, pelo que eu entendi, pelo que eu li dele, é um cara que vem muito para substituir oh meu Deus, esqueci o nome dele, o Philip Dorsett. Um cara rápido e que pode ser que tentem fazer isso. Aí traz um cara mais barato, um cara novo, porque o Dorsett de verdade não tentaram e não rolou. Vejo ele muito como substituir o Dorsett. Tati, você está reagindo a mim aí, fale. Sim, eu tô reagindo. Não li muito sobre ele. Eu acho que no final das contas ele é um que veio e que pode não ficar nos 53 finais. Vamos ver como que vai ser essa off-season. E eu 55 agora. 55. Ai, meu Deus, a gente tem que acostumar a essas mudanças. E ontem eu li um rumor de que os Patriots estão interessados em conversar com o Philip Dorsett. Pô, Belichick, sacanagem. Vou eu mandar meu currículo, Felipe, vai com os caras berrados e me contratam. Eu vou fazer a mesma coisa que ele não faz nada, pô. Caraca, nem deixa o cara jogar. O Edgar, vou puxar aqui pra gente também, ó, o Edgar Antunes mandou se esse receiver vem para retornar punts. Aí que é a questão, que é onde eu vejo onde ele pode mais achar o lugar dele nesse time, que ele retorna punch e retorna kickoff. Óbvio que esses caras jogam de special teams. Mas ele retorna punch e retorna kickoff, sim. Então é aí onde a gente pode ver onde ele aparece. Se ele conseguir fazer 5% a mais que o Dorsett no ataque, pelo menos conseguir uma confiança de alguém ali que vai lançar a bola e, ao mesmo tempo, ser um bom retornador, ser um retornador confiável, aí eu vejo ele conseguir alguma situação. E como a Tati lembrou muito bem, nós estamos falando de um monte de jogador que vai chegar e um monte de gente vai ser cortada. Então, assim, tem muita água para rolar ainda nessa história toda. Fala, Arthur. E, Felipe, sobre essa pergunta do nosso amigo Edgar, da questão de retorno de punch, eu acho que a gente pode dar um destaque até maior para isso nessa temporada de 2020, porque se a gente for retomar 2019, o Mohamed Sanu chegou nos Patriots, teve um ótimo primeiro jogo, conseguiu 11 recepções, aí eu já acho que na segunda e terceira partida ele foi retornar um punch, sendo que ele nunca tinha retornado um punch na carreira da NFL e acabou lesionando o tornozelo, perdeu vários jogos, e nessa off-season vai ter que passar, acho que já chegou a passar até, por uma cirurgia. Então, assim, isso mostra o quanto fez falta no passado a questão de ter um retornador certo depois que o Braxton Berrios... Ou o Braxton Berrios o quê? Depois, qual foi o nome do Gunnar Olszewski. Que o Olszewski acabou se lesionando. Os Patriots ficaram sem um nome para essa posição, tiveram que improvisar o Sanu e deu muito errado. Então, acho que isso pode pesar, sim, a favor do nosso querido pássaro. Bom, vamos terminando aqui. Normalmente a gente está aí no tempo que normalmente vira o podcast. Eu não sei se vocês... Eu queria dar uns segundinhos aí para vocês colocarem se vocês gostaram desse sistema, se é legal fazer por vídeo, se vocês preferem que vire podcast. Pra gente acha um jeito diferente a gente vir aqui, falar com vocês, ver vocês, pegar as perguntas na hora. Pra gente é um negócio interessante. Testamos o sistema aqui, o sistema aguenta, o sistema funciona legal. Então acho que é um jeito legal da gente fazer. Então quem puder, manda aí se gostou ou não. Eu queria só que a gente terminasse numa opinião de vocês dois, eu dou a minha também, enquanto o pessoal vai mandando aí, que vocês estão sentindo o Patriots nesse momento muito mais em reconstrução, em criar um novo Patriots ou não? Como que vocês veem esse momento, tipo, no geral de tudo que está acontecendo, como que vocês veem esse momento aí, Arthur? Então, é uma pergunta complicada, porque a gente não só perdeu Tom Brady, não só perdeu a grande cara da franquia, a gente perdeu também outros jogadores que faziam anos nos Patriots já.
Duron Harmon, Nate Ebner, o próprio Kyle Van Noy, assim, jogadores que construíram a história e que foram campeões dos Patriots. Então não foi somente uma perda, foram 7. Então é claro que eu acho que no ponto de vista do elenco, a gente possa estar passando por uma reformulação. Mas no ponto de vista do jeito dos Patriots, do Patriot Way, da cultura de Bill Belichick, eu acho que não. Isso vai continuar igual. Uma prova até que isso está continuando igual é a questão da abordagem do time na free agency. Independente de ter perdido o Brady e outros 6 jogadores, o Bill Belichick continuou a operar da mesma maneira. Então, assim, claro que 2020 vai ser um ano de grandes mudanças, mudanças que a gente não acompanha desde 2001, que Brady assumiu a titularidade, mas eu acho que é muito cedo pra gente falar num rebuild completo, numa reformulação completa, e até mesmo falar no tank mode. Porque, galera, sinceramente, quem acha que os Patriots vão tancar? Quem acha que o Bill Belichick, quase 70 anos de idade, 8 anéis de Super Bowl, vai deixar uma temporada toda jogando pra perder, entre aspas, pra selecionar um atleta que a gente nem sabe que vai ser certeza ou não na NFL? Eu acho isso completamente loucura. Vamos tirar essa possibilidade da cabeça. Não existe isso de tank for Trevor Lawrence. Isso é inimaginável e não vai acontecer. Então acho que agora o que a gente tem que ter é pés no chão, paciência. Muita gente acabou ficando um pouco chateada com a decisão de Tom Brady, mas a gente também tem que entender, o cara jogou 20 anos, ele foi o atleta que mais deu para uma franquia do que qualquer outro que jogou na história da NFL. A gente tem que saudar ele, homenagear, reverenciar. Acho que também aqui no Patriots, no futuro, assim, durante a off-season ou nos próximos anos, a gente vai fazer um podcast só em homenagem a Tom Brady, como a gente fez com o Gronk, como a gente já fez também com o Bill Belichick, com outros jogadores que marcam a nossa vida, que marcam a história da franquia. Então, assim, eu acho que a melhor frase é muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora que as coisas vão se ajeitar. A gente não perdeu os dois, a gente não perdeu o Brady e Belichick. A gente acabou perdendo o nosso quarterback, mas Bill ainda continua aqui. Foi um fim de relacionamento um tanto quanto abrupto, porque não teve a questão de um herdeiro já de cara, como a gente imaginava, porque no imaginário de muitas pessoas, Brady ia sair, já ia ter uma pessoa certa para substituí-lo, e a dinastia iria continuar, e para mim não vai ser assim. As coisas aconteceram de uma forma até um pouco equivocada, porque a gente não tem uma organização certa para os próximos anos, mas bora lá, bora ver. Eu tô até um pouco empolgado com essa temporada de 2020 dos Patriots, se o coronavírus deixar, porque vai ser um ano atípico, um ano que a gente vai ver mesmo do que é feita essa organização, do que é feita essa franquia, do quão sólida ela é, do quão forte o programa que o Bill Belichick montou há 20 anos consegue permanecer, apesar da saída do seu grande nome. O Arthur deixou a gente falar, sobrou alguma coisa para nós, Tati. Fale aí o que você vê nessa situação. A gente até, um dia depois da partida do Brady, a gente publicou um textinho no site falando sobre como os Patriots deveriam seguir depois disso. Hoje eu até tô com a minha camiseta para deixar bem claro como eu tô nesse divórcio. Então, eu acho que vai ser um ano atípico, mas vai ser um ano bem interessante. Como o Arthur colocou, a Patriot Way vai ficar. O Belichick está trabalhando para isso, tanto é que ele manteve o Slater e o McCourty, porque, querendo ou não, a partida do Brady é uma coisa que pode enfraquecer o vestiário de um time, porque o cara era a personificação da Patriot Way, foi embora, e o Belichick fez questão de manter 2 capitões super fortes lá dentro. E também acho que não tem nada disso de tank, gente. Vai ser uma temporada bem diferente pra gente, principalmente porque os outros times da AFC estão também tentando se manter forte. O Buffalo Bills esse ano vai entrar como favorito. Há quantos anos a gente não via isso? Então, muita calma nessa hora, confiar nas escolhas, nas decisões. Não vão ser 100% certas, porque até nunca foi assim nesses 20 anos. Mas é isso, ver do que essa organização é feita. E eu acho que eles são feitos de ferro e fogo. Eu acredito muito que, por mais que não seja uma temporada onde os Patriots joguem playoffs, pra gente vai ser muito interessante lidar com esse sentimento também. Lidar com essas mudanças, com a incerteza do que vai ser. A gente não sabe, vai ser um 8-8? Vai ser um 7-9? Não sei, espero que não seja. E eu confio no Belichick demais, então o velho vai saber agir de uma maneira a amenizar o dano da partida do Brady. Bom, acho que vocês falaram tudo. Eu só vou adicionar uma coisa, que nós vamos descobrir do que essa organização é feita e nós vamos descobrir do que esses torcedores são feitos.
Para mim é uma coisa muito importante do que vai acontecer aí. Para quem tá falando aqui que tá gostando da live, valeu. Que quer que eu faça mais, nós vamos tentar fazer mais. Para quem tá falando aí que devia virar podcast também, vai virar podcast. Estamos gravando aqui e esse áudio vai pro podcast. Para quem chegou agora há pouco, ou pelo menos não pegou o começo, e tá perguntando sobre Cam Newton, sobre um monte de coisa, nós já respondemos, nós já falamos sobre isso. Então, ou escuta o podcast quando sair, ou pega agora e depois que terminar, a live vai pro feed e dá para você assistir ela inteira de novo. Certo? Bom, então vamos ficando por aqui. Agora com as coisas andando, dá pra gente voltar a falar mais. Temos draft para falar, tem mais um monte de coisa, e a gente vai aparecendo a qualquer momento. Para você que de repente descobriu isso hoje, pelo jeito acho que tem gente aí que descobriu a gente hoje, tá em cima aí, nós somos Facebook, nós somos Instagram, nós somos Twitter, principalmente, onde a gente é mais forte, nós somos site com matérias e análises diárias, e nós somos podcast no Spotify, em qualquer agregador de podcast que você tem. Tudo, joga NE Patriotas, que você acha a gente lá. Estamos há 5 anos falando de Patriots intensamente, como 5, 6 malucos que somos sobre Patriots. Beleza? Obrigado a todo mundo que participou, obrigado a todo mundo que mandou áudio, obrigado a galera do podcast também. O áudio talvez pode ter ficado um pouquinho diferente do normal, mas também, se vocês acharem, dê o feedback de vocês se pro podcast funcionou legal. Obrigado, galera. A gente volta a qualquer momento, volta a qualquer dia quando essas coisas acontecerem. Valeu, Arthur. Valeu, Tati. Muito obrigado, Felipe, ouvinte Patriotas. Vamos sobreviver essa quarentena. Obrigada, pessoal. Tamo junto aí, tá? Para amenizar essa solidão. Beijo. Fomos.